Então, a grande mentalidade que hoje não tem no Brasil, que tem nos Estados Unidos, chama-se planejamento. Né? Aqui, basicamente, é um país de classe média e ultra ricos. Então, não adianta você estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, falando sobre a coisa certa, se você não estiver preparado. Se mudar para os Estados Unidos fosse uma coisa fácil, todo mundo já teria feito. Vou pensar aqui, vou repetir, peraí, deixa eu só pensar que aqui você me pegou. Olá a todos. Bom, eu sou o Roberto Spiegel, CEO e fundador da Morarewa, né, do grupo SD Global, uma das maiores agências de imigração, posso dizer que do mundo. O que mais me emociona no meu trabalho, certamente, é quando a gente alcança o objetivo da família, a começar pelo Green Card. Isso é gasolina, não só para mim, mas para todo mundo da equipe, de trazer as boas notícias, ou seja, isso certamente é o que mais brilha os nossos olhos. Quem é o Roberto Spiegel? Eu sou um empresário como todos os outros. Eu acho só que a minha paixão pelo que eu faço e pelo meu time e por tudo que a gente vem criando, eu acho que isso sim pode ser um diferencial, porque a gente usa muito mais o coração do que o cérebro para trabalhar. E isso é um perfil um pouco meu. Eu sou um cara muito idealista, eu sou um cara que eu sou movido por grandes objetivos, grandes desafios. Eu quero, né, de certa forma, contribuir para um objetivo grandioso, que é encurtar o caminho de imigração no mundo. Né? Essa é uma questão que ela é muito séria para o mundo inteiro, e eu vejo um potencial dentro de mim para ajudar isso, não só na questão de visto, Estados Unidos, mas crescendo profissionalmente até o ponto de eu ter uma posição de destaque sobre esse tema no mundo. Você não vai pegar um arquiteto na rua, você não vai pegar um arquiteto no... Você até pode conhecer um arquiteto no Instagram, mas você tem que ir atrás para saber quais os projetos que esse arquiteto fez. Porque você vai falar para o camarada a tua ideia, esse camarada tem que te criar um projeto de vida que não é só visto. O visto ele é importantíssimo, mas ele é um pilar. Você tem o pilar da grana e você tem o pilar que a gente chama internamente de todo o resto, porque você tem levar o cachorro, vacinação, escola, saúde, seguro de vida, enfim, tudo que você precisa para adaptar a tua vida aqui, para criar tuas raízes. Então você está falando para um arquiteto... Quando você falou da grana, o que é? Gerar receita aqui nos Estados Unidos local. Lógico. Como que você vai viver? Fala isso aí, para a turma saber, porque muita gente acha que aqui é só chegar, emigrar e você está resolvido, né? Nós protegemos e criamos possibilidades para os nossos clientes nos Estados Unidos. O sobrenome, sim, embora a minha origem ela é polonesa e russa, mas eu acredito que foi na fuga da guerra que o meu avô, quando ele fugiu, né, de Auschwitz, inclusive, ele tinha a tatuagem de Auschwitz, ele teve que mudar o sobrenome, acho que para fugir da guerra, e aí ele usou Spiegel, que é alemão, na verdade escreve diferente, mas Spiegel, com S-P-I-G-E-L, é espelho em alemão. Né? E o meu é com H, é um pouquinho diferente, mas a origem do sobrenome sim, mas da minha família não. Se você quiser fazer dinheiro, você vai para grandes metrópoles. Se você quiser ter uma vida mais tranquila, obviamente ter o teu trabalho, tuas coisas, mas dentro de uma moderação grande, cidades pequenas. Adorei tua pergunta, eu adorei, e daria para a gente bater um papo aqui de horas sobre isso, porque eu gosto muito de história e geopolítica, né? Muito. Tem alguns professores que eu sigo, algumas aulas, até que eu indico alguns clientes para entenderem a origem dos Estados Unidos, né? Basicamente, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu concordo com você que a gente tem o mesmo DNA, eu acho que por isso que o brasileiro se identifica tanto, só que com uma grande diferença. Quando os Estados Unidos, desde a fundação americana, o povo americano ele sempre foi muito estrategista de longo prazo, né? Então a gente tem, primeiro nos Estados Unidos, um dos poucos países do mundo banhado por 2 oceanos, e as fronteiras basicamente é Canadá e México com 2 países. Então dá para brincar e falar que os Estados Unidos é uma grande ilha, porque com o Canadá provavelmente nunca vai ter problema, e com o México muito menos, porque você tem uma fronteira pequena. Só que os Estados Unidos, ele foi fundado, costa norte, sul, leste, na costa leste, né, na parte da Filadélfia,
E por eles entenderem naquele momento que eles eram muito rasos territorialmente, eles foram negociando as terras, a Louisiana, e depois a Flórida, e depois Oregon, né, com a França, com a Espanha, eles foram comprando. A Flórida, por exemplo, foi comprada por 5 milhões de dólares na época, a Louisiana por 10 milhões de dólares. Né? Você pensar que hoje tem casas na Flórida, muitas, que custam muito mais que os 5 milhões, enfim. Mas, brincadeira à parte, voltando a essa analogia, os Estados Unidos, o povo americano sempre foi um povo pensando a médio e longo prazo. E isso fez com que o país se planejasse para o crescimento. Já no Brasil, teve uma cultura dos portugueses muito de extração, né, e não de colonização e preparação do país para o futuro. Então, a grande mentalidade que hoje não tem no Brasil, que tem nos Estados Unidos, chama-se planejamento, né? Planejamento principalmente a longo prazo. Isso faz, aí é minha opinião, com que os brasileiros que têm o mesmo tipo de DNA por fundação, tanto indígena como, né, expatriados ou pessoas colonizadas de outros países, tenham o mesmo DNA, mas com uma cultura diferente, uma para o agora e uma para o futuro. Né? Então eu acho que o que aproxima é o DNA, mas o que faz com que os brasileiros gostem tanto da cultura americana, eu acho que é um pouco de querer se sentir seguro com o futuro, de querer se sentir planejado com o futuro, de querer saber onde os teus filhos, qual o ambiente que eles vão viver daqui a 10, 15 anos, coisa que, infelizmente, no Brasil a gente não consegue ver isso. Então, eu acho, por isso que eu adorei a tua pergunta, assim, dá para viajar aqui na resposta, mas é um tema extremamente interessante, eu adoro. Música americana, cara, eu gosto muito do country americano. Gosto muito daquela área de Nashville, onde tem... Nossa, ali para mim, incrível. Amo demais. O meu avô, quando ele saiu, ele fugiu para a Itália, e da Itália ele ia, na verdade, para onde é Punta Cana, lá, República Dominicana. E o navio parou no Porto de Santos. Ele não tinha visto para o Brasil, né? E ele encontrou uns amigos lá em Santos. Isso eu estou falando em 1900 e qualquer coisa, 1900 eu não sei exato, mas muito lá atrás. Infelizmente, meu avô já é falecido, tal, mas quando ele encontrou os amigos no Porto de Santos, ele falou, eu tô indo para a República Dominicana. O pessoal falou, não, fica aqui no Brasil, pô, aqui é bom pra caramba, tal, não sei o que. Ele falou, mas não tenho visto. Ele falou, não, fica aí, vai ficando. E meu avô acabou ficando no Brasil, né, mesmo sem visto naquela época, depois ele acabou se regularizando, mas ele sofreu muito, né, por isso. Então eu acho que essa questão de imigração já está no meu sangue. Isso é a primeira coisa. Segundo contato, meu pai, ele, graças a Deus, está vivo, super bem, mora no Brasil. Ele fez muito negócio nos Estados Unidos desde 1989, 88. Na época tinha uma loja, acho que muita gente vai conhecer, que é a Aberta Brasil Boutique. Ele era sócio dessa loja, ele não era sócio majoritário, mas ele era sócio. E o que é interessante? Então, assim, eu sempre tive muito contato com os Estados Unidos desde muito pequeno, exatamente porque meu pai vinha muito, assim, eu vim tranquilamente, eu vou chutar aqui, hein, perto de 100 vezes ao longo da minha vida, antes de mudar para cá. Eu sempre viajei muito com meu pai. Ele vinha todos os meses, depois ele tinha negócio de roupa, então ele vinha todos os meses para os Estados Unidos, eu vinha sempre que dava, então eu tive muito acesso a essa cultura desde muito cedo. E eu acredito que a minha vontade em morar nos Estados Unidos, ela também tenha surgido daí, porque eu lembro quando eu era pequeno, meu pai falando, olha, a gente deve mudar para Orlando, porque eu estou pensando em comprar uma casa lá. Só que eu estou falando isso em 1990, 1995, 1992, não sei exatamente, 91, 92. Então eu acho que a minha vontade veio daí. Só que uma das fontes inspiradoras para mim, ela também foi meu pai. Porque desde aquela época ele fala em mudar para os Estados Unidos, e ele teve muito acesso, ele ganhava dinheiro nos Estados Unidos, ou seja, só que ele nunca teve a coragem e o preparo para fazer isso. Então quando chegou a minha vez, né, eu falei assim, bom, agora é minha hora de viver a minha vida, depois que eu casei, enfim, tomar as minhas decisões. Então eu me preparei muito para isso e acabei até postergando um pouco essa história de eu mudar, porque a minha ideia, o meu planejamento estava tão bom que eu falei assim, bom, acho que eu vou abrir uma empresa disso. Então eu posterguei a minha vida em quase 4 ou 5 anos para eu poder alavancar a empresa. Então eu passei os primeiros 5 anos da empresa basicamente no Brasil e há basicamente 5 anos eu já estou morando nos Estados Unidos, que hoje a empresa está completando 10 anos, inclusive. Amo o que faço,
né? Acho que todo mundo que trabalha dentro da empresa tem muito essa missão da gente proteger e criar oportunidades para os nossos clientes nos Estados Unidos. Eu acho que isso não está só no meu DNA, acho que um dos grandes segredos, que é o que você falou, eu tenho tanta paixão pelo que eu faço, que a equipe acabou comprando, e hoje, talvez eles, eu vou brincar assim, talvez eles gostem mais do que eu, inclusive, hoje em dia. Né? Eles têm... todo mundo se doa muito pelo cliente, desde a equipe de concierge, de marketing, a equipe da law firm, todo mundo que atende os clientes, pessoal de back-office, porque a gente sabe no final da responsabilidade que é. E eu falo desde o dia 1 que a Morareu é uma empresa viva, ela é uma empresa humana. Ou seja, a gente sente o que o cliente sente. Eu acho que isso é o grande diferencial. Isso não é nenhuma bullshitagem, isso não é nenhum papinho. Os clientes que a gente tem há tantos anos, eles são testemunhos disso, que no final do dia a gente sofre com o que eles sofrem. Porque existe ansiedade, existe medo, existe... O objetivo ele é grandioso. Se mudar para os Estados Unidos fosse uma coisa fácil, todo mundo já teria feito. Né? Não é fácil, nunca foi prometido que seria fácil. Agora, a gente está sempre do lado do cliente. Então, acho que isso daí faz a grande diferença para o negócio ser, né, com uma base tão sólida, porque a base do meu negócio são as pessoas que trabalham com a gente hoje. Visão política nos Estados Unidos é ferrenha. Né? Você tem cada vez mais essa politização, não o bipartidarismo, porque isso sempre existiu, mas cada vez mais as pessoas lutando por aquele ideal. Por isso que as eleições, elas sempre são quase 50-50. A TV americana, eu não suporto... Embora eu assisto pouquíssima televisão, mas eu não suporto quando tem canais, assim como a gente vê hoje no Brasil, que são tendenciosos politicamente. Isso acontece bastante. Cara, eu vou ser muito sincero com você que, assim, eu já estava tão acostumado com a cultura americana que eu, sinceramente, eu não tive choque. Eu me encontrei melhor, inclusive. Assim, eu como pessoa e como profissional. Eu sou um cara que eu sou muito direto nas minhas coisas. Eu acredito que quanto mais sincero e mais, né, direto ao ponto você for, melhor para a tua família, melhor para o teu trabalho, melhor das tuas relações profissionais, né? Quando você fica circundando muito e não chegando naquele ponto, acho que acaba trazendo muitas arestas em um relacionamento. E aqui fez com que eu conseguisse descobrir a melhor versão de mim mesmo, porque eu me encontrei melhor. Então, assim, agora eu posso falar dos clientes, porque eu sei disso, eu converso com muitos clientes, e o maior choque, na verdade, é a falta, entre aspas, não é falta, porque é muito mais caro o serviço. Isso, obviamente, no Brasil as pessoas estão acostumadas a ter alguém para ajudar em casa, desde uma empregada doméstica, às vezes uma babá, um motorista. Isso aqui nos Estados Unidos não é que não existe, é muito caro, não é acessível. Por quê? Porque o país é um país rico, as pessoas têm acesso a dinheiro. Né? Então, quando você fala de ganhos profissionais, as pessoas têm mais capacidade financeira e capacidade de compra. Então, alguém que vai trabalhar na tua casa, você não tem a classe mega baixa, classe média, classe alta e super rico. Né? Aqui, basicamente, é um país de classe média e ultra ricos. Então, obviamente, você tem uma classe pobre, em alguns lugares principalmente, mas isso não é tão disseminado como é no Brasil. No Brasil você tem, sei lá, eu não sei qual o percentual de pessoas, mas é pouco percentual de pessoas que têm acesso à rede de esgoto. Isso aqui não existe. Aqui é investido muito em educação, profissionalização, né? Então as pessoas acabam ganhando mais dinheiro. Então o que acontece é que uma mão de obra de alguém que vai trabalhar na tua casa, ela é igual uma mão de obra de alguém que está trabalhando no teu escritório, basicamente. Então, né? Então você pensa lá, quanto que custaria, sei lá, 3 mil por mês? Esquece dólar ou real, né? Aqui a economia é em dólar, então você ganha em dólar e gasta em dólar. Mas fala assim, quanto vai custar? 2.500, 3 mil por mês alguém trabalhar em casa? A gente sabe que no Brasil o salário mínimo é R$900, R$1.000, né? Então, às vezes, você tem empregada doméstica ganhando R$1.000, R$1.200, é barato. Né? Aqui você tem... Então, esse é um choque que as pessoas sentem muito. E ali a solução é, ou você entende a praticidade da vida nos Estados Unidos e se adapta a ela, ou você vai ter que ganhar dinheiro para contratar alguém. Né? Não tem outra opção, você não tem como fugir e reclamar. Isso é um choque que as pessoas sentem muito.
O brasileiro, ele é muito criativo e competente. Muito, tá? E por isso, eles acham... E nos Estados Unidos, tudo parece muito fácil. Porque o cara vai na Disney, ele vê todas as lojas lotadas, todas as coisas funcionando, as filas funcionando, e não sei o que, tudo é uma maravilha. Então, o que o brasileiro normalmente pensa? Poxa, aqui tudo dá certo de forma fácil. E, na verdade, não existe forma fácil. Aqui é tudo muito mais burocrático que no Brasil. Só que aqui é tudo criado por uma esteira de produção, vamos chamar assim. Então, o que acontece? Você tem como fazer tudo dentro das suas caixinhas, né? É tudo muito organizado, mesmo as questões muito burocráticas. Por isso que anda. Você não vai construir uma casa sem permissão do governo. Você vai ter que fazer os permits, tal, e é tudo burocrático, mas tudo tem como fazer. Mas pelo brasileiro ser muito criativo, flexível, até por uma questão de necessidade, o brasileiro é muito empreendedor, ele é muito criativo, ele quer fazer tal. Então ele acha que ele vai chegar nos Estados Unidos e vai ganhar $1 milhão e que a vida dele vai ser assim, da noite pro dia. O que eu falo para meus clientes é, pode sonhar com os $1 milhões, porque aqui é possível. Só que não vai ser fácil, mas ele é muito possível. Porque aqui, se você trabalha direito, se você entende a cultura, se você entende a forma de trabalhar, a forma de tratar o cliente, você só vai crescer. Eu vou dar um número para você. No Brasil, se não me engano, salvo engano, a gente tem ali 230 milhões de habitantes. E o PIB do Brasil é mais ou menos 2,1, 2,2 trilhões de dólares. Então, 230 milhões para 2,1 trilhões de dólares. Só a Flórida tem 22 a 23 milhões de habitantes. Vamos arredondar para 23 para ficar fácil? São 10% da população brasileira. E o PIB da Flórida, o do Brasil é 2,1 tri, o da Flórida é 1,8, 1,9 tri. É quase 80% do PIB do Brasil em 10% das pessoas. Isso que a Flórida é o quarto maior estado dos Estados Unidos. O primeiro é a Califórnia, o segundo é Texas, o terceiro é Nova York e o quarto é Flórida. Então, olha a quantidade de dinheiro circulante dentro desse estado. Não estou nem falando dos Estados Unidos. Então, tem capacidade, por isso que tem falta de profissional qualificado, falta de tudo, porque é muito consumo de produto e de serviço. Muito. Quando o cara compra uma televisão, ele não tem como levar para casa, ele precisa de um carreto. Aí ele precisa que alguém instale. Então, você tem muito consumo. Aqui as coisas andam muito. Então, que o brasileiro entender como trabalhar, fidelizar o cliente, fazer o trabalho direitinho, ele vai alcançar os milhões que ele tanto quer. Aqui tem esse potencial. Mas o grande engano é achar que é fácil. Isso não é. Nem que é fácil, e tem um segundo engano, achar que a imigração é fácil. A imigração, eu sempre falo, ela não é um direito, ela é um benefício. Então, o benefício é assim, se eu sou o dono do negócio, eu vou virar e falar assim, ó, eu só estou te dando se eu quiser. É mais ou menos isso, você não tem direito a nada, você não sabe reclamar, né? Não tem direito a nada. Né? Então, o importante é, quem quer mudar, fazer com muita antecedência, com 3 anos de antecedência, com 4 anos de antecedência, para diminuir o estresse, para diminuir o gasto, para poder fazer as coisas mais planejadas. E esse é um grande problema do brasileiro, ele achar que, putz, é rápido, porque agora eu quero. Não é assim que funciona. O hábito engraçado do americano, para os brasileiros, é a forma do americano pensar. O americano, ele pensa em caixinha. Ele foi treinado com aquele manual. Então, se você perguntar alguma coisa fora daquilo, ele vai trazer errado. Eu vou dar um exemplo. Fomos num restaurante, pedimos água com limão e água com gelo e limão espremido. Ele não entendeu, o garçom não entendeu o que era limão espremido. Passou 10 minutos, ele volta da cozinha com um copo de água com gás, uma garrafinha de água com gás e o bagaço do limão. Porque eles não estão acostumados a limão espremido. Eles estão acostumados a rodela de limão, então eles já cortam o limão. Como a gente pediu ele espremido, ele falou, mas squeezed? Squeezed. Aí ele foi lá e trouxe o bagaço do limão. Qual tipo de profissional que já tem autorização de trabalho, né, ou que tem a documentação para trabalhar nos Estados Unidos, se dá bem aqui? Que obviamente você tem que ter essa legalização, senão não adianta nada. Mas eu diria que assim, é quem se prepara. Quem se prepara é o cara que está desenvolvendo melhor a língua, está aprendendo cada vez mais a questão cultural, a pesquisar como que as empresas nos Estados Unidos funcionam, a entender como o mercado dela funciona. Por quê?
Eu tinha um coach que eu amava não, o cara até hoje tá vivo, né? Adoro ele de paixão, um cara incrível. E ele sempre falou para mim, Beto, não adianta você estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, falando sobre a coisa certa, se você não estiver preparado. Então você tem que estar preparado para as situações que você está buscando. Eu estou falando isso porque todas as áreas hoje elas são carentes nos Estados Unidos. Desde motorista de caminhão, enfermeiro, engenheiro, médicos. Médicos eles estão mudando as leis estaduais para conseguirem aceitar de forma menos burocrática um médico estrangeiro por falta de mão de obra. Eu estou falando de cara que ganha $500 mil por ano. Eu estou falando de cara que ganha muito dinheiro por ano. Mas, então assim, existem todas essas possibilidades. A questão é, quem está disposto a estar pronto para essas possibilidades? Né? Eu sempre brinco nas minhas palestras, eu tenho uma empresa que um dos board members e até sócio dessa empresa é o prefeito de Miami, o Francis Suarez, que conheço ele, enfim, já tive diversas vezes com ele, que é um cara incrível. Então imagina que eu trago ele amanhã numa palestra no Brasil e tem 50 profissionais ali. Só que dos 50... E ele abre lá, ele fala, olha, quem se candidatar agora na Flórida, na área de tal, eu vou ajudar. Só que imagina que desses 50, 45 não falam inglês. Os caras acabaram de deixar passar uma oportunidade da vida. Ou seja, só quem está pronto e preparado consegue ter essas oportunidades. Hoje o mundo está cada vez mais pequeno, se é que eu posso falar assim. Hoje você tem muito mais acesso às coisas. Então, se você não souber falar inglês, se teu filho não souber programar, daqui a pouco assim, é inglês, chinês e programação. É o básico para você saber da vida. Infelizmente, menos de 2% dos brasileiros falam inglês. Então, tá aí uma das respostas que é assim, vamos para o básico. Não adianta a gente mirar lá 1 milhão se a gente não fizer o básico. É se preparar para quando chegar, tá pronto, pelo menos para se comunicar direito, se posicionar direito, entender como é o mercado e aí vai. Bom, eu amo de paixão, eu sou suspeito, mas primeiro não é para todo mundo. E segundo, que eu não estou aqui para vender sonho americano. Eu falo que nós somos o caminho para isso. Amor Areua é o melhor caminho para quem quer. Eu falo isso porque vender um sonho desse seria uma irresponsabilidade da nossa parte. Então, você não vai ver a gente fazendo propaganda de Estados Unidos. A gente fala assim, ó, se esse é o teu sonho, aí sim você está contratando a empresa certa para te ajudar. Beleza? Ótimo. Então, assim, na minha família, mesmo que eu tivesse que voltar para o Brasil hoje, ou se eu tivesse passado 1, 2 anos aqui e tivesse que voltar para o Brasil, seria a melhor experiência que eu teria vivido e dado para os meus filhos. Né? Hoje meus filhos, tudo bem, já estão há 5 anos, eu tenho uma menina de 11, um menino de 14, eles, até brigar em inglês, eles brigam. Eu forço eles a falar em português comigo, obviamente para não perder. Então eu faço eles aprenderem o inglês, eles aprendem na escola, espanhol, francês e português, no mínimo, né, dessas línguas, porque a gente está hoje no centro do mundo. Miami virou a capital do mundo. Miami, todos os bilionários do mundo fazem negócio nessa cidade. Então, assim, você quer conviver aqui, você quer jogar jogo de gente grande, se prepare como gente grande. Essa é sempre a minha provocação dentro da minha casa e para os meus clientes, né? Aliás, que é a extensão da minha casa, é assim que a gente trata as coisas aqui, porque no final do dia são todas famílias buscando a mesma coisa, né? Então, eu falo, eu tento, de certa forma, ser o primeiro, eu vou chamar exemplo ou modelo para os meus clientes e falar, olha, eu vim para cá nessa condição, hoje eu estou nessa condição, e isso não é sorte, isso é trabalho, isso é preparo, isso é buscar me aprimorar, é buscar profissionalmente e pessoalmente, né? Então, para mim, hoje vale mais que tudo. Me encontrei profissionalmente, enfim. Mas, de novo, isso é um sonho de cada um. Para as pessoas que têm o sonho, como que começa esse processo? Né? As pessoas entram em contato normalmente com a gente no Instagram tal, e pedem para marcar uma consulta. Por que uma consulta? Porque, basicamente, uma consulta é assim, eu quero morar nos Estados Unidos. Legal. Agora a gente precisa entender as viabilidades, a harmonia dentro de casa, às vezes se o casal está em harmonia com a ideia, ou se não, né, da gente dar os elementos para que eles cheguem à conclusão de sim ou não, não importa, mas que eles tenham o mesmo objetivo, porque começa dentro de casa isso, né? A gente entende a questão de viabilidade econômica, viabilidade de visto, viabilidade profissional. Então a gente tenta sair dessa consulta
com 1 hora de conversa, onde a pessoa saia dali com um pré-planejamento na cabeça. Ele fala, beleza, por exemplo, para mim não é para agora, tem que ser para daqui 10 anos. Então, pelo menos ele já sabe como se preparar. Ou o cara que quer ir embora rápido, ele também, o que ele tem que fazer. Então, a gente sai dessa consulta e a gente também entendendo se é um bom projeto ou não. A gente não ganhou todos os prêmios à toa, a gente ganhou os prêmios porque a nossa régua para atender cliente ela é alta. Eu tenho vários casos da gente quebrar a cabeça para falar assim, se encaixa ou se não encaixa. Porque as questões elas não são tão simples quando a gente pensa juridicamente. Eu tenho um time jurídico chefiado pelo Dr. Rafael Lamberti, eles têm uma qualidade incrível, exatamente para proteger o cliente. Então a gente prefere, por muitas vezes, falar para o cliente, calma, vamos se preparar mais para num futuro, ou, poxa, você não tem como, você só tem, talvez, se você se preparar para muitos anos ali pela frente. Ou seja, nessa consulta é onde a gente começa a criar esse diagnóstico, esse raio-x para o cliente. Aí ali, se a gente acreditar que é interessante, que eles estão em harmonia com o objetivo, aí a gente segue para o contrato com o cliente, que aí estabelece tanto a assessoria, né, de vida da pessoa, como a questão de visto, e assim vai. Mas tudo começa na consulta, porque se eu não entender quem é o José Vitor, o que o José Vitor faz, qual a tua realidade, quais as tuas vontades, tal, não adianta eu vender um produto de prateleira que isso não vai funcionar, não estou vendendo um carro. Estou trabalhando num serviço ligado ao sonho, que é muito intangível, então eu preciso aproximar isso, o sonho da pessoa com a realidade, tanto americana como a realidade financeira e principalmente a realidade legal do caso. Comida típica favorita, hambúrguer. O americano ele gosta muito de hambúrguer e pizza, né, basicamente. Aqui é o país do fast food, né? Embora hoje tem muitos fast foods healthy, está crescendo muito, uma tendência muito grande. Mas, logicamente, nos Estados Unidos é churrasco com milho, pizza e hambúrguer. Culturalmente, muito bom nos Estados Unidos, a paixão pelo país. Né? Você vê desde a escola, você vê em jogos profissionais, não só cantar o hino, como as pessoas respeitando e levando a bandeira do país acima de tudo. Isso é algo que é incrível pra gente. Minha praia favorita... bom, eu amo Miami, né? Mas não Miami Beach para dia a dia. Eu gosto muito de Sunny Isles, que é aqui na região de Miami, uma praia bem mais familiar. Nossa, tem tanta praia linda na outra costa, mas vamos ficar de Sunny Isles. Programa de inverno, certamente esquiar e fazer snowboard, né? Eu faço snowboard com a minha filha, meu filho e minha esposa esqui. A gente tem o Ski Pass do ano, né, do season. Todos os anos a gente vai pelo menos 3, 4 vezes, porque mais do que um programa de inverno, é um programa familiar. A criançada ama. Os brasileiros dificilmente entendem a cultura americana no aspecto profissional. Exatamente porque aqui as coisas elas funcionam por uma sequência lógica e que no Brasil, de novo, o brasileiro culturalmente ele é muito diferente. Ele é muito mais versátil por uma questão de sobrevivência, muito mais empreendedor. E aqui as pessoas não, elas fazem basicamente as mesmas coisas. E isso o brasileiro demora para entender. O imigrante legal não deveria existir, na verdade, por vários aspectos, né? Primeiro porque não existiria essa necessidade se as pessoas tivessem informação correta. Essa é a primeira coisa. Até o preço que eles pagam financeiramente, por muitas vezes é mais caro do que processos legais, é que as pessoas não conhecem os caminhos de verdade. E a minha opinião é que o imigrante ilegal não teria direito a nada, né? Exatamente porque quem está legal paga essa conta. Vou pensar aqui, vou repetir, peraí, deixa eu só pensar que aqui você me pegou. O que é mágico nos Estados Unidos e as pessoas não dão atenção, eu acho que são as possibilidades que você tem aqui de acesso e, por consequência, de convívio mais com a tua família, né? Então, a escola dá muito acesso e a escola dos filhos, normalmente, dá muito acesso para as crianças e, mais do que isso, ela envolve muito a família. E a gente acaba participando. E quando a gente fala a gente, são os pais, as cidades, elas giram em torno da educação. Isso é incrível.
Pior dos Estados Unidos que as pessoas não imaginam. Principalmente para nós brasileiros, uma parte da cultura que eles são tão diretos que às vezes a gente acha que é uma questão pessoal. E por muitas vezes a gente acredita que eles são até rudes ou grosseiros. E isso para a gente afeta muito. Você acha que a pessoa está sendo grosseira e na verdade ela só quer saber o trabalho dela, ela só está fazendo aquilo e ponto final, ela não tem nada contra você. Só que a gente não entende isso porque o brasileiro ele é muito mais quente, ele não é tão frio. Então a gente sofre um pouco com isso no dia a dia. Que o Robertinho lá de 1983, 85, 89, se ele visse hoje quem sou eu hoje, o que ele sentiria, completamente orgulho, né, de toda a história, a trajetória. Sou um cara muito limpo com o meu passado, com o meu presente, eu sou um cara que eu me entrego muito e tenho histórias de grandes desafios, como todo mundo tem, né? Não é porque meu pai veio bem que eu nasci muito bem, mas depois caímos, né, financeiramente, depois eu no meu começo de vida também, eu vim de um negativo, eu brinco que quem sai do zero sai bem, eu ganhei em vida algumas heranças ali que eu tive que resolver, mas eu acho que isso tudo fez parte de um passado, de uma história que me fez ser o que eu sou hoje. Então, com certeza, ele bateria a palma de orgulho de quem eu sou hoje. Hoje a gente está presente não só a nossa sede principal em São Paulo, né, com operações no Brasil, com representantes no Brasil inteiro, como também a gente tem operação na Cidade do México, a gente tem operação em Cali, Bogotá, Medellín, Lima, no Peru, e a gente tem alguns convites de mais 3 ou 4 países para participar também, para fazer a mesma atividade. Basicamente, a gente fundou o grupo há 10 anos, né? Hoje nós fundamos o primeiro ecossistema de imigração, que é exatamente para as pessoas que querem morar, investir, ou querem botar um pezinho nos Estados Unidos de alguma forma. Então é uma solução one-stop shop para todo mundo que tem essa vontade de alguma certa forma relacionada aos Estados Unidos. Né? Temos uma law firm dentro do grupo, né, que é uma empresa de advogados, que é a parte que cuida do visto, mas também a gente tem concierge, contabilidade, enfim, tudo aquilo que o cliente precisa para fazer esse planejamento familiar. Um breve histórico da empresa, né, nós fundamos há 10 anos a empresa, recebemos o prêmio já 3 vezes como uma das melhores agências de imigração do mundo, sendo em último janeiro, né, o último prêmio como uma das 10 melhores do mundo. Eu já recebi 2 vezes o prêmio como um dos 25 melhores CEOs de imigração do mundo. E o meu sócio advogado, ele foi eleito nos últimos 4 anos seguidos um dos melhores advogados do mundo, sendo o último prêmio top 10, né, um dos 10 do mundo. A gente conta hoje com quase 120 colaboradores espalhados pelo mundo. A gente tem cliente hoje na América Latina, América Central e Europa, né, que a gente tem alguns clientes, e a ideia é atender o cliente de ponta a ponta, entendendo a necessidade dele, sabendo que as pessoas têm, de certa forma, alguma vontade com os Estados Unidos, seja morar, seja investir, seja entender um pouco mais, seja colocar um pezinho, um plano B, enfim. E aí, para isso, a gente tem as soluções que, basicamente, elas são construídas cliente por cliente. O meu contato pessoal é o meu Instagram, que é @RobertoSpiegel, e o da empresa é o @morareua. Em ambos canais, a gente está aberto para responder as dúvidas e atender os clientes.